Hoje eu tô aqui para falar com você que sofre muito com a ansiedade. Eu quero explicar um pouquinho melhor sobre como ela funciona, por que algumas pessoas sentem uma ansiedade tão grande, outras não. Então, fica comigo aqui até o final. E para a gente entender sobre a ansiedade, eu quero que você imagine a seguinte cena: um carro que possui um alarme, só que esse carro fica disparando esse alarme sem que ninguém tenha tentado entrar naquele carro, roubar aquele carro. Então esse alarme está desregulado. Você olha para aquele carro, está disparando, mas você vê que não tem ninguém ali mexendo no carro. Vamos pensar na ansiedade agora. Imagine a ansiedade como essa espécie de alarme desregulado. Primeiro vamos entender por que a gente sente ansiedade antes de tudo. A ansiedade ela serve para proteger a nossa vida. Então imagine que você não sinta ansiedade quando você está ali na sua casa e escuta um barulho estranho. Seria perigoso para você. Você precisa sentir uma certa ansiedade para você correr, você ficar atento, para ver se você vai ligar para alguém, você fugir, enfim, a gente precisa sentir isso. Então, se a gente não sente, é perigoso. Imagine que você vai atravessar a rua e você não sinta nem um pouquinho de ansiedade na hora que você vê que tá vindo um carro e ele tá meio rapidinho. Poxa, isso é perigoso pra gente. Então, a gente precisa sentir a ansiedade, ela é uma emoção necessária, só que em algumas pessoas ela está como essa espécie de alarme desregulado. E como é que isso funciona? Então imagine que a gente não esteja diante de uma ameaça real. O nosso corpo, ele não precisa reagir como se a gente estivesse diante dessa ameaça. Só que ainda assim ele reage. Ainda assim você está sentindo todos aqueles sintomas que acontecem quando a gente está diante de um perigo. Só que é um perigo imaginário no caso. E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar. Ele não sabe, então, olha, isso aqui é um perigo real, isso aqui é um perigo imaginário. Ele não sabe. E uma das formas que o nosso cérebro detecta ali que a gente está realmente numa situação de perigo, muitas vezes é através da nossa respiração. Quando a gente começa a ter uma respiração mais ofegante, a gente já está enviando essa mensagem de que a gente pode estar numa situação de perigo. E geralmente quando a gente está ansioso, pensando em alguma coisa, a gente começa a respirar assim. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente está se sentindo muito ansioso é fazer a respiração diafragmática. Para quem não sabe o que é a respiração diafragmática, é você coloca a mão aqui, né, na sua barriga, você vai puxar o ar, então você vai inspirar e você tem que sentir a sua barriga enchendo. Então, segura um pouquinho e solta pela boca lentamente. Você vai fazendo isso várias vezes, pelo menos 2 minutinhos. Então, quando você faz isso, vamos imaginar assim, que aquele alarme desregulado é como se a gente estivesse tentando consertar de alguma forma. Por quê? Porque você está enviando a mensagem de que assim, olha, tá tudo bem, não tem necessidade de você estar falando para o cérebro, né? De você estar preparando o meu corpo para a luta, para a fuga. Eu tô bem, não tô em perigo. Só que não é só isso. Não é apenas a respiração que vai ajudar e aí você não vai mais sentir esse desconforto causado pela ansiedade. É algo importante. Eu sempre recomendo para os pacientes que têm uma ansiedade intensa que eles façam quando eles acordam, ao dormir também. Então, pelo menos 2 vezes por dia, aí, por 2 minutos, cada vez que eles fizerem. Mas não é só isso. Então, a gente tem que entender o seguinte: existe a ansiedade normal, que a gente sente, pode até gerar um certo sofrimento, e existem transtornos de ansiedade. Então, quando a gente fala de uma ansiedade que está gerando sofrimento, que está gerando prejuízo, ou quando a gente fala de um transtorno, é preciso um tratamento. E aqui não tem uma dica mágica que vai fazer com que você melhore. Então, você precisa de um profissional. Qual profissional procurar nesse caso? Olha, você pode procurar o psicólogo, mas uma observação aqui. Os psicólogos, eles não trabalham todos da mesma forma. Então, quando você for procurar um profissional, procure por um psicólogo que trabalhe com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque hoje a TCC é a abordagem que tem o maior respaldo científico para transtornos de ansiedade e outros
transtornos também. Então, seria a mais indicada, que tem uma maior chance de dar um resultado. E, se você quiser também, você pode buscar um psiquiatra. Muitas vezes, o paciente com uma ansiedade muito intensa, ele faz esse acompanhamento com os dois profissionais. E assim, o paciente só tem a ganhar. Na dúvida, mas e agora, psicólogo ou psiquiatra? Vá e o profissional vai te orientar sobre o seu caso. E aí, lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei do alarme discipulado? Então, a terapia, muitas vezes a medicação, vai te ajudar justamente com isso. Para você identificar, com a medicação no caso, o que vai acontecer com a medicação? Vai te ajudar com os sintomas, né? Deixar aquela ansiedade num nível mais basal, e a ansiedade vai te ajudar com os pensamentos, com técnicas também de relaxamento, então também é fundamental. Outras coisas que podem ajudar: atividade física, momentos de lazer, uma boa alimentação. Então, quando a gente fala de ansiedade, é um conjunto de coisas aí que é preciso ser feito para que você consiga melhorar a sua qualidade de vida. E se você gostou, te convido a conhecer o meu Instagram. Lá eu falo sobre mais assuntos relacionados à ansiedade, outras questões também. E deixa um comentário aqui se esse vídeo te ajudou. Um beijo!